empolgada com uma coisa que aconteceu. Bom dia, tia Chile. Bom dia, Dilma, todo mundo aí. Se eu não ficar vendo todo mundo, vocês já sabem que eu tenho problema, né? Pra falar e ficar vendo. Hoje eu vou falar ainda sobre oração, obviamente, porque o tema é sobre esse. Mas hoje eu não vou falar sobre algo que está no livro. Se tia Havana me permitir, mas eu creio que ela vai me permitir, porque eu tenho pedido direção ao Senhor. Eu vou falar com vocês é, uma um tópico específico que o Senhor me deu de revelação da palavra dele. Quando eu falo revelação, é a palavra rema, né? Revelação que o Espírito Santo dá. A respeito da palavra dele sobre oração. Então, hoje, se vocês me permitirem, óbvio que eu não tenho aí a caminhada do autor, mas eu tenho feito isso colocando tudo diante de Deus. E o Senhor falou comigo sobre um tópico muito importante antes da gente passar para as outras temáticas dentro de oração. E eu queria falar com vocês. Deus falou assim, começou a destrinchar comigo, falar no meu coração a respeito de alguns tipos de resposta de Deus. E eu achei incrível como Deus foi dando exemplo na sua própria palavra, como é a revelação que ele faz, para me mostrar alguns tipos da resposta de resposta dele às nossas orações. Como ontem a gente falou que um dos motivos da oração, de por que nós orarmos, é porque é o caminho da gente alcançar aquilo que a gente quer, da gente receber de Deus aquilo que a gente pede, da gente ter as respostas de Deus, direcionamento para nós. Ele falou, filha, é importante que ele se situe na resposta também. E ele deu primeiro para mim, obviamente, porque eu estava necessitada. E aí eu queria compartilhar com vocês. Muitas vezes a gente fala, né? Tipo, não, vou pedir a Deus uma resposta. E às vezes, não sei se vocês já se sentiram assim, mas acredito que sim. A gente fica um pouco flutuando no ar. Tipo assim, mas Deus me disse sim, Deus me disse não, Deus me disse o quê, por que que não fez, por que que fez, quando que fez. Ou eu até esqueço que eu pedi. Então eu queria compartilhar com vocês isso. Espero que dê tempo de eu compartilhar tudo. Se não der, eu continuo amanhã, em nome de Jesus. Então, é os 5 tipos de respostas que Deus dá pra gente. Eu achei de verdade muito interessante as coisas que Deus me mostrou. É o sim, o não, o espera, o silêncio e o vamos conversar sobre isso. O que eu botei assim, que é uma maneira que eu gosto de chamar essa parte que o Senhor me mostrou. Então, sim, o não, o espera, o vamos conversar sobre isso e o silêncio. Tá? Troquei a ordem, mas tá no meio. Se nós orarmos a Deus e ficarmos atentos a esses tipos de resposta, a gente já vai ter bastante direcionamento da parte de Deus naquilo que a gente está fazendo nas nossas orações. Estou limitando Deus? Jamais. Estou dizendo que essas são as únicas maneiras que Deus tem de responder a gente? Nunca. Que eu nunca vou botar Deus numa caixa. Quando eu boto, ele mesmo já bate na minha cabecinha assim para eu tirar ele de lá. Só estou dando para vocês cinco direções que Deus pode dar pra gente numa oração. O sim é o que a gente é mais fácil da gente captar, né? Aquele que a gente gosta, que a gente já vibra direto, que é geralmente aquele que tem um resultado imediato aquilo que pedimos. Por exemplo, os milagres que Jesus fazia, alguns deles tinham um resultado imediato. Alguns deles fazia a pessoa passar por um processo, como aquele cego que tinha que se lavar no tanque, apesar de já ter sido curado. Mas ele ainda tinha um processo. Mas alguns milagres têm um resultado imediato. Coxos levantavam imediatamente, cegos eram curados imediatamente, a mulher encurvada se reposicionou com a coluna imediatamente. A gente tem o caso de Ezequias, que a gente fala que Deus deu a ele uma palavra, ele orou a Deus, Deus reconsiderou imediatamente, ele recebeu a resposta dele. A filha de Jairo, por exemplo, por mais que teve todo aquele processo no caminho, Jesus já tinha decidido curar a filha de Jairo e depois acabou virando uma ressurreição. Tem o caso do centurião, né, que depois vai conferir com Deus, com o pessoal a hora que foi, que a pessoa foi curada porque Jesus tinha liberado a palavra. Então,
Alguns acontecem de maneira imediata. O sim de Deus geralmente tem resposta visível de maneira imediata. Tá? Esse aí é o mais fácil da gente conseguir captar, né? No nosso cabecinho, que é o que a gente quer de todas as vezes. Então, o primeiro é o sim. O segundo tipo de resposta é o não. O não, eu queria dizer para vocês que quando Deus dá o não, ele é claro que ele deu o não. Ele é totalmente claro que ele está falando não. Ele não deixa você pensando que ele disse não. Ele diz não. Ele corta o assunto na hora. Ele diz não. E geralmente, um detalhe que a gente não costuma pensar, mas eu vou dar exemplo para vocês, o não acontece por causa de um pecado. Não é porque não é da vontade de Deus, por algum motivo específico, e ele deixou a gente no ar. Assim, ele não fez, então foi não. Não, ele é claro, ele é incisivo. Não, basta, não quero mais falar sobre isso. E geralmente tem a ver com o pecado. Como ontem eu disse, já teve casos que eu vi de doença que Deus não curou fisicamente porque ele já tinha avisado a pessoa e a pessoa permaneceu no pecado. Ele já tinha falado para a pessoa sobre isso. Vamos ver alguns exemplos? Tem um exemplo lá de Jeremias, quando Jeremias estava insistindo com Deus sobre o povo, orando sobre o povo permanecia em pecado. O Senhor, Deus disse a Jeremias, lá em Jeremias 7, tá? Disse assim, a história toda tá entre o 16 e o 28, mais ou menos, assim, essa partezinha, em contexto que dá para entender. E ele disse assim para Jeremias, Jeremias, não ore por esse povo. Não peça, nem implore em favor deles, não insista comigo, porque eu não atenderei. E aí ele começa a dizer, né? Esse povo decidiu ficar na iniquidade, ele não me ouve, ele não se volta para mim, ele prefere adorar os ídolos dele. Ele dá os motivos que tem a ver com o pecado do povo, a iniquidade do povo. Mas Deus diz para Jeremias claramente, não insista comigo sobre isso. Não, a resposta é não, não quero mais ouvir você falar sobre isso, não me peça, eu não vou atender. Um outro exemplo, em relação ao filho de Davi, né, que ele teve em adultério e também fruto do homicídio que ele fez com o filho que ele teve com Batseba primeiro, seu Salomão, foi baseado no pecado de Davi, né? Eles conceberam em pecado esse filho e o Senhor deu uma palavra a ele. O Senhor falou assim: o Senhor perdoou o seu pecado. Só que era o profeta falando com ele, Natan. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Olha o pecado aí. Em algumas versões fala, você escandalizou o nome de Deus perante o povo, o menino morrerá. Está em 2 Samuel 12, do 13 ao 15, tá? Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Então, a gente vê que Davi insistiu, suplicou, jejuou e era uma vida de uma criança. Mas Deus já tinha dado a palavra para Davi, falando: você eu perdoei, mas o filho não viverá. Eu já decidi. Por quê? Porque você insultou o povo. Davi era rei, representava também a figura de Deus, do pastoreio de Deus sobre o povo. E a gente sabe que quanto mais é dado, mais é cobrado. E ele escandalizou o nome de Deus perante o povo. Foi motivo de escândalo. Por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? A palavra diz, ai daquele por quem vier o escândalo, Deus é misericordioso, como teve misericórdia de Davi. Mas ele falou, por causa disso, a resposta é não. Também teve a ver com pecado. Moisés, quando Moisés teve aquele célebre, né? O célebre episódio da rocha, Deus mandou ele falar com a rocha. Ele foi lá, bateu na rocha. Deus falou para ele, pode vir aqui com as minhas palavras, vamos conversar. O Senhor disse para ele também algo muito claro, porque ele também representava Deus diante do povo. E Moisés insistiu com o Senhor que o deixasse entrar na terra prometida, porque por causa dessa atitude, Deus disse que ele não entraria. Então, Deus disse assim, lá em Números 20, 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, uma vez que vocês não confiaram em mim, olha o pecado aí, para mostrar a minha santidade aos israelitas, vocês não o conduzirão à terra que eu lhes dou. Aí lá em Deuteronômio, Moisés está falando com o povo, vai citar esse assunto e diz assim, por favor, ele falando
que ele falou isso para o Senhor. Por favor, Senhor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Olha só a resposta. Mas o Senhor está virado comigo por causa de vocês e não me atendeu. E o que ele disse para Moisés? Basta, não toque mais nesse assunto. Ele foi claro com Moisés, ele já tinha dado uma ordem falando não. Não, você não vai fazer. Por quê? Porque você não confiou em mim. Moisés insistiu, insistiu. Deus não tem problema de a gente, com confiança, como eu falei, conversar com ele. Mas quando a resposta dele é não, ele é bem claro e geralmente envolve o pecado. Último exemplo, eu quero dar os exemplos para vocês, para que o Espírito Santo possa falar o coração de vocês, é o de Paulo, quando ele pediu do espinho na carne, que a gente conhece também. Lá, ele pediu para que Deus tirasse o mensageiro de Satanás que fosse esbofetear, e tem várias especulações do que era esse espinho, mas ele mesmo diz no texto, o mensageiro de Satanás que veio me esbofetear. E aí ele vai e fala para Deus, Deus, tira de mim esse espinho, tira de mim. A gente sabe que Deus responde para ele, minha graça é tudo que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Só que lá, antes, em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, Paulo diz assim, para evitar que eu me tornasse arrogante. De novo, a iminência do pecado aí. Eu lembro aqui de quando Deus falou com Caim. Caim, o pecado está à sua porta. Não dê lugar a ele. Então, aqui Paulo também cita um contexto de pecado, para que eu não ficasse arrogante, porque Deus conhece a natureza de Paulo. Então, o Senhor me disse, a minha graça te basta. Não vou tirar esse espinho. A minha graça te basta. Então, a gente tem aqui vários exemplos bíblicos de que o não de Deus é claro. Ele fala não, ele não deixa a gente perder tempo. Ele fala, não quero mais ouvir você falar sobre isso. Não vou fazer, não vou. E geralmente envolve o pecado, tá? A outra resposta de Deus é o espera, que é aquela que a gente não gosta muito, né? E geralmente o espera, ele tem a ver com uma promessa, um direito que nós temos biblicamente diante do Senhor. Seja uma promessa ou um direito que uma promessa que Deus disse na sua palavra, uma promessa que nós nos apropriamos dela como povo de Deus, ou que ele disse diretamente para alguém no seu relacionamento de intimidade. Porém, essa promessa tem que estar baseada na palavra de Deus. Senão, nós podemos colocar no crivo de engano. A gente tem que passar por uma peneirinha. Mas, geralmente, o espera tem a ver com a promessa ou o direito que nós temos. Nós ainda não podemos receber porque não estamos amadurecidos o suficiente. Mas é nosso direito, é uma promessa de Deus para nós. Por exemplo, uma criança que quer usar uma faca. Vai poder usar? Vai poder quando crescer, mas naquele momento ainda não. Espera. Parece que é não, mas é espera, porque Deus não disse não. Não vou te deixar nunca usar a faca. Basta, não me pede mais para usar a faca. Simplesmente a criança vai crescer, vai ter coordenação motora para usar aquela faca. Ou então alguma criança que quer dirigir. Ela pode dirigir? Naquele momento, ainda não. Mas quando ela crescer, se Deus quiser, ela vai poder dirigir, ela vai ter autorização para isso. Então, a espera ou está ligada a essa promessa e a esse direito que nós ainda não estamos amadurecidos, ou também está ligado com algum tempo que nós temos que esperar aqui na Terra para que o nosso calendário corresponda ao calendário do céu. Por exemplo, várias vezes Jesus falava, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Ele estava esperando que se cumprisse o tempo. Aí ele fala também, quando os discípulos perguntavam para ele, quando ele falava a respeito dos fins dos tempos, dos últimos dias, os discípulos falavam, mestre, quando se dará essas coisas? E aí ele falava, não cabe a vocês, né, saber sobre esse tempo, mas é necessário que todas essas coisas aconteçam. Quando a Bíblia cita a questão de quando Deus ia fazer o juízo, quando Deus ia fazer justiça pelo seu povo, aplicando juízo nos inimigos dele, e os mártires clamam ao Senhor, a Bíblia fala isso, e ele fala, calma, porque é preciso que se complete um número para que isso aconteça. Então, a espera também fala, às vezes, do calendário da Terra estar submetido
ao calendário da eternidade. A gente precisa ter maturidade para entender isso também. O que acontece com a gente é que muitas vezes a gente considera o espera como não. Porque Deus não deu a gente resultado imediato, a gente acha que ele falou não, mas ele está falando espera. Então a gente precisa de discernimento do Espírito para saber quando Deus foi claro dizendo não e quando ele está dizendo espera, quando ele não foi claro. E ele começa a explicar para a gente sobre isso. Então, em vez da gente muitas vezes buscar o amadurecimento em Deus, quando a gente recebe o espera, seja amadurecimento da nossa mente na transformação pela palavra, seja amadurecimento da nossa fé, seja o amadurecimento do nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes, em vez de nós buscarmos o amadurecimento, a gente simplesmente desiste. Por quê? Porque não teve resultado imediato, então Deus me disse não. Não é bem assim, tá? Se Deus não foi claro com você, te impedindo de falar com Ele sobre isso, dando uma ordem clara, muitas vezes Ele pode estar te dizendo, espera aí. Ainda não é o tempo, mas espera, amadurece. Davi falava, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O espera, ele trabalha na gente essa busca. Ele fala que nós pedimos e buscamos. Então a gente precisa ficar atento. Um exemplo disso é o povo com a terra prometida. Era deles já, Deus já tinha dado a eles. Mas precisou de um processo até muito maior do que o necessário, né, no plano inicial, digamos assim, do Senhor por causa do coração duro deles. Outro exemplo, o cativeiro babilônico, Deus deu um prazo de 70 anos. Vocês precisam de um processo de 70 anos, mas eu prometo que vocês voltarão à terra de vocês. A liberdade já é algo que eu vou dar para vocês, mas precisa de um tempo. Abraão, que esperou aí em torno de 25 anos para conseguir sua promessa, e Deus disse para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava estabelecendo ali maturidade de intimidade com Abraão, de relacionamento. Tanto é que ele chama Abraão de amigo. Nós temos também o exemplo dos discípulos, que eu até falei ontem. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles precisaram de uma espera para que essas coisas, para que Pentecostes chegasse à terra. Jesus precisou subir ao céu, se apresentar ao Pai, para que mandasse o Espírito Santo, para que o Espírito Santo viesse sobre eles. Eles estavam respeitando o calendário da eternidade, para que houvesse a manifestação das palavras de Jesus aqui, para que então eles pudessem ser testemunhas. Houve uma espera. Percebam que em nenhum desses casos Deus falou não. Ele só disse que era lá na frente. Eu tenho um presente para te dar, eu tenho algo para te entregar. Eu te falei uma coisa, mas espera. A gente precisa discernir o não da espera. A outra resposta de Deus é o silêncio. O silêncio ele pode acontecer por alguns motivos. Ele pode acontecer porque o povo decidiu pela iniquidade. E aí o Senhor virou o rosto para o povo. Ele não ouviu as orações. Eu vou dar esse exemplo para vocês. Também pode acontecer por motivos espirituais que nós não entendemos e só entenderemos se o Senhor quiser revelar. Também vou dar esse exemplo para vocês. Ou porque Deus já falou alguma coisa e Ele está esperando que a gente haja agora, para poder depois Ele falar a próxima instrução. Ou até mesmo para instigar a nossa fé. Por exemplo, lá no livro de Isaías, ele diz em Isaías 59, no 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas, ou seja, a vontade de Deus de abençoar o povo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, a iniquidade do povo pode fazer com que traga o silêncio de Deus, porque Deus simplesmente não ouviu. Ah, mas Deus ouve todas as orações. A Bíblia está dizendo que ele não ouviu. Ele se rejeitou, ele se recusou a ouvir o povo por causa das suas iniquidades, como foi o caso lá de Jeremias também, que eu falei, ele não quer mais que Jeremias ore pelo povo, por causa da iniquidade do povo. O exemplo de coisas espirituais que a gente pode não entender,
Jó nunca entendeu por que foi que ele passou por tudo aquilo. Mas a Bíblia diz que ele viu o Senhor e isso foi suficiente para ele. Jó nunca teve explicação de Deus de por que tudo aquilo aconteceu no mundo espiritual. Mas no final, ele viu a Deus e tá bom. Deus não contou para ele que houve, mas aconteceu. A gente vê na história de Jó várias vezes falando: quem julgará a minha causa? Porque o Senhor não vem julgar a minha causa. O Senhor faz silêncio em relação a mim. E depois o Senhor aparece, mas teve um período de silêncio. Deus nunca explicou para Jó o que aconteceu. Deus só apareceu para Jó para dizer: quem é você que está aí, né, se achando cheio de razão? Onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo? E mostra a soberania de Deus para Jó. Mas ele nunca soube o que houve no mundo espiritual. Tem também, por exemplo, quando Deus já falou alguma coisa e a gente está perguntando a ele se deve fazer. Por exemplo, Senhor, eu devo perdoar fulano? Fulano já errou tanto comigo, Senhor. Eu devo perdoar, Deus? Mas está na Bíblia que deve perdoar, tá? Aí você fala: Deus não fala comigo. Mas ele já falou, tá lá. Então é só você prestar atenção nas palavras que já foram ditas. Deus não é igual a gente que fica falando à toa, jogando palavras muitas vezes ao vento. Ele já falou. Então ele está esperando uma atitude sua. E tem, às vezes, ele faz isso para instigar a nossa fé, né? Como eu falei com vocês, eu gosto do exemplo da mulher cananeia. Eu vou usar ela. Ela é assim um exemplo que bate em todas as respostas de Deus. Mas tem uma parte lá da história dela, que está lá em Mateus 15, do 22 ao 28, que fala assim: Jesus não disse uma só palavra em resposta. Mas ele estava instigando a fé dela, porque isso não quer dizer que ela não foi atendida e que Jesus não conversou com ela depois. Tudo dependeu de uma correspondência dela na atitude, de acordo com o que estava acontecendo ali entre ela e Jesus. Então, às vezes, Jesus fica em silêncio para aumentar a sua busca e a minha também, aumentar nossa persistência, que não é uma insistência mimada, é uma insistência com consciência, e para aumentar a qualidade do nosso desejo de buscar Ele e ter certeza de conhecer que Ele é um Deus galardoador e continuar insistindo em melhorar os motivos da nossa petição. Às vezes Ele faz isso também. E o último, que eu acho que vai dar tempo, é o vamos falar sobre isso. Que é quando a gente fala uma coisa com Deus, seja perguntando ou conversando. E ele responde pra gente uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente perguntou. Isso já aconteceu com vocês? Porque comigo acontece direto. Eu falo assim: o meu tá falando com o senhor sobre A. Aí o senhor me respondeu uma coisa que não fez sentido. Aí eu vou ruminando aquela palavra. Aí eu falo: agora fez sentido. Na verdade, quando Jesus faz isso, ele está aprofundando a nossa visão. Ele está elevando o nosso coração ao nível do reino. Ele está também instigando a nossa fé. Geralmente isso acontece quando aquilo que a gente está conversando ou pedindo a Deus envolve algo maior. Fala de um propósito. Não é um pedido isolado só porque deu no seu coração de fazer assim. Aquilo está dentro do propósito do reino, do plano de Deus para sua vida. Estava no calendário da eternidade. Então ele vai te aprofundar naquilo, para que você entenda o propósito do reino com aquilo que você está conversando ou pedindo. Por exemplo, eu não vou ler tudo por causa de tempo, mas lá em João 11, do 8 ao 15, tem uma conversa muito legal de Jesus com o discípulo, quando eles sabem que Lázaro morreu. E aí, os discípulos perguntam para ele, vou ler só essa parte. Há pouco os judeus tentaram te apedrejar, e assim mesmo você vai voltar para lá? Que Lázaro tinha morrido. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, ele falou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá acordá-lo. E os discípulos: se ele dorme, ele vai melhorar. E aí Jesus vai aprofundando com ele, falando que da morte de Lázaro, mas que ele se alegra dos discípulos estarem lá, porque ele ia ressuscitar Lázaro. Ele vai aprofundando para as coisas do reino. Também o pedido de Tiago e João, né? Quando eles pedem: Senhor, deixa a gente sentar do seu lado, lá na eternidade. E ele fala assim: vocês podem beber do meu cálice?
ele começa a aprofundar. Essa conversa vai terminar lá no serviço cristão. Ela está lá em Marcos 10, do 35 ao 45. Jesus começa a falar do cálice dele, da cruz, do propósito dele, e fala que aquele que quer ser o maior, então vai servir, porque esse é o maior no reino. Ele aprofundou a visão para o reino. E o de perguntar também, que perguntaram, Pedro e Tiago perguntaram, Tiago e João perguntaram para Jesus, quando eles estavam em Samaria, o povo de Samaria não quis receber eles. E eles perguntaram para Jesus, quer que a gente mande bola de fogo no povo, igual Elias fez? E Jesus não responde nem sim nem não, ele diz, vocês precisam discernir o espírito que está dentro de vocês. E ele começa a falar com eles sobre o reino. Na multiplicação dos pães também, os discípulos vão falar, Jesus, não tem pão para essa gente toda, vamos despedir a multidão, o que o senhor acha? E aí ele vira e fala, dá vocês a eles de comer. E a Bíblia diz que Jesus diz isso para colocar eles à prova, porque Jesus já sabia exatamente o que ia fazer, para elevar o pensamento deles ao reino, para eles aprofundarem a visão e não irem só nas circunstâncias. E tem o último exemplo, que é o da mulher cananeia, que é um exemplo combo, e é o exemplo que Jesus estava instigando ela com vamos falar sobre isso de todas as maneiras. Então, rapidinho no texto, Mateus 15, 22 a 28. Estou correndo por causa da hora. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Aí começou o silêncio, né, que eu falei. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Veja que ele não disse não, ele não disse nenhuma palavra. Então os discípulos insistiram com ele, mande ela embora, ela não para de gritar atrás de nós. Aí Jesus disse algo para a mulher. Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Olha ele dizendo aí para ela sobre o reino, mas assim, espera, você ainda não é filho, você ainda não é ovelha minha. Ela recebeu ali um período também de espera com vamos falar mais sobre isso, porque Jesus estava falando do propósito do reino de Deus. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se dele e implorou mais uma vez. Olha a espera aí de novo. Ela continuou suplicando. E ela demonstrou ousadia para insistir, não por ser mimada, mas em adoração. E aí está a diferença da insistência do eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, da persistência em adoração, que você sabe que é de lá que vem a sua fonte, que Deus tem o que você precisa e ele não te disse não. Então ela implorou mais uma vez, Senhor, ajude-me. E Jesus respondeu, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros, ou dos filhos e dá-la aos cachorrinhos. Olha o não de Deus aí. Mas ele disse que não é certo dar a comida, não que ele não ia atendê-la. E aí ela aceitou o não de Jesus e foi pelo outro lado. Senhor, é verdade. Disse a mulher, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela não insistiu com o não de Deus para o pão, mas ela sabia da fonte, ela persistiu em adoração. E aí ele diz, mulher, grande é a tua fé, seu pedido será atendido. Olha o sim de Deus aí. E no mesmo instante, como a gente viu que é o sim, a filha dela foi curada. Não precisamos parar de orar, porque Deus está em silêncio, porque Deus começou a falar com a gente sobre aparente outra coisa, pela espera. Deus gosta que a gente persista em adoração. E o não de Deus, quando não é pelo pecado, mas é esse, olha, e não é certo, não é bom, vamos conversar. Ele pode se tornar um sim, geralmente se torna, porque a gente tem consciência de que Deus é um bom pai, que quer agradar o seu povo para que a sua alegria seja completa. Então, a gente tem que ter discernimento das respostas que Deus está dando para a gente em oração e aprender a persistir em adoração e não por ser mimado, mas baseado na consciência de quem Deus é e na palavra dele sobre nós. Guarda aí essas 5 chavinhas de Deus, porque eu tenho certeza que veio do coração de Deus para nós, e fiquem atentos a elas, porque ela vai dar direcionamento para as nossas orações. Amém? Consegui. Ufa. Mas não faça isso de ir nessa velocidade. Eu só não reduzi, porque você estava em 2.0,
Eu só não reduzi porque ia atrapalhar se eu falasse qualquer coisa, né? Aí ia gastar tempo e ia atrapalhar. Mas não faça isso. Você disse que não ia fazer isso. Eu disse, depois eu vou lembrar ela o que ela disse no início, que Deus disse que era para eu ir com calma. Aí eu quase, se eu tivesse um outro Parou. fone, assim, pra eu dizer, cadê o que Deus disse que vai com calma? Meu Porque a gente ponto precisa aqui, meu ponto. mastigar. A gente precisa mastigar, digerir, tá entendendo, Nath? Eu vejo Entendi. que é aquela coisa sem pressa. É tipo assim, sabe? Porque uns são acelerados, outros não. Então, aquela mente lenta tem que estar ali. E não só pela lentidão da mente, mas é porque isso aqui é pra gente, não é para você cumprir um Uma cronograma. agenda. É pra gente digerir. Você tá entendendo? Uhum. É pra gente digerir. É isso que eu Sim, entendo. Então, eu quando você entendo, começou tipo. aí para 1.5, 2.0, eu só não puxei você, porque ia atrapalhar, ia ser ruim para a mensagem. Mas não faça isso, eu te deixa ela acabar, que eu vou falar com Tá. ela. Ela está em Tá, 2.0. senhora. Já Não fui pra corra, 3. porque isso foi Tá, realmente de Deus, essa direcionamento de não correr, porque é para a gente ir com calma, sabe? É para a gente ir tá digerindo, bom. Eu comendo. realmente eu não queria partir às 5 em vários dias, por isso que eu tentei correr hoje. Mas o que a gente pode Mas se você fazer? não Eu posso queria, repetir. prorrogava um pouquinho. Você está entendendo? O que não pode é Entendi, você fazer entendi. isso. Entendi. Eu, Peraí, gente, vai ficar gravado. Vocês vão olhar de novo. E o que a gente pode fazer, todo se mundo vocês vai acharem ouvir. bom. Mas esse momento é para ser assim. É isso que, que eu quero que você Tá, entenda. Não tá, sim, esqueça que senhora. Deus lhe disse lá na frente, lá atrás. E Tá, aí sim, ouve senhora. você. Então, se passar um pouco, passou, mas você fechou. Entendeu? Mas Tá. fechou. Então, pronto. Plena. Dito Fechei isso, plena. Se vamos vocês dizer. quiserem, eu posso repetir depois, se vocês quiserem, se vocês acharem melhor. Eu posso amanhã, em sexta, a gente pode ruminar de novo esses textos. Depois vocês veem aí que vocês acham melhor, me fala, tá? É. Que aí qualquer coisa eu volto pra bater de novo. Tipo assim, dei uma pincelada Ó, que e Shirley agora eu botou posso aqui, ir ó. Ainda esmiuçando. bem que está sendo gravado. Vou passar várias vezes, mas foi bom. Vai dando pausa, vai voltando. Dá para o povo ouvir. Não, e a gente acompanhou. Eu só estou lhe chamando a atenção para você não ficar fazendo isso. Porque Tá, você disse que tá. não ia fazer e fez. Ah, Porque é agora não, eu tô criado. terminando. Aí toda hora eu tenho que terminar. Mas foi Tá. legal. Vocês E aí vai preferem. ficar gravado, o povo vai ouvir várias vezes. Tá. Vocês preferem que amanhã às 6 eu bata de novo nesses textos? Se vocês preferirem, eu bato. Ou vocês preferem que eu passe Deixa, pro resto? Diz aí que eu olha, vou ir. Thaís, o povo está começando a querer coisa. Ó, deixa os versículos fixos. Eu posso mandar para vocês o texto. Eu É, posso mandar para vocês meu esboço. Lá tá os versículos, tá as passagens e tá é, explicar mais ou menos a explicação. Aí eu posso Ó, mandar para Lívia vocês. falando, ó, eu perdi o começo, mas percebi que estava mais rápido, viu? Que não foi eu só. Tá Não foi bom. eu só, não. Foi todo mundo. Tá. Porque a Então a gente gente vai quer que fazer vá assim. assim. Você pode repetir. Então amanhã em sexta a gente esmiuça. Hoje foi assim o panorama geral. E aí amanhã em sexta a gente esmiuça. Pode ser assim, tia? Eu vou Eu bem acho que pode devagarzinho, ser. bem tranquilo. Ó, Shirley E já aí está a gente dizendo, vai. manda um esboço. Mando, se Deus quiser, vou mandar pra tia Wanda, ela passa pra vocês, tá bom, tia? Pode ser assim? Pode divulgar, Aí pode. eu Eu vou, posso até mando colocar ali embaixo no YouTube. A gente pode ir colocando cada dia, a né? Assim, descrição, né? tem pelo menos É, isso aí. Eu acho que é interessante. tá. O povo tá Mas eu querendo vou, de mais. qualquer Então, forma, esmiuçar pra vocês. De qualquer maneira, eu vou fazer. Agora eu vou fazer várias vezes. ó a Anelina falando, ó. Mal É. tinha terminado de mastigar um bolo, o outro já estava chegando na boca. É dia das crianças, minha filha. Encheu a boca, Minha bota tudo filha, de o uma vez. povo realmente concordou comigo. Ainda bem. Hoje eu fui, não simplesmente, eu fui a boca de Deus. Amém, porque eu não vou deixar de ser. Mas eu agora fui a boca É, do em povo. nome de Jesus. Tá, foi Também, dos dois. nos dois. Tá bem? Eu recebo, tem que ser no ritmo de vocês mesmo. Então a gente faz assim. Pode ser assim, tia? É, Amanhã em porque vai sexta, mastigando. a gente É, esmiuça.
E manda o Porque a gente PDF, não que aí dá o para pessoal vai cumprir um lendo. cronograma. A gente dá para as pessoas Tá, mudarem, internalizarem, entendeu? A ideia é essa. Mas foi entendi. besta, foi besta. Você não Então tá tá. falando mal, não. É porque a gente quer mais. Amém. No final, todas as coisas contribuem para o bem, porque aí vai, ao invés de ter vários dias picotados, vai ter 3. Que aí a gente faz assim, vai ter um e mais 2. Tá? Pode ser Então, assim? pronto. Fechou? Pode, fechou. Então, vou me Deus preparar para abençoe. amanhã e sexta-feira repetir esse aqui com calminho, bem calmo. É. Então, Deus Tá bom. abençoe. E então, vamos Beijo, encerrar minha nossa tia. Fica com Deus. live. Amém.